Está no ar o primeiro episódio do podcast Diálogos da Educação, um programa de áudio e vídeo do SINDIUPS que traz entrevistas sobre temas atuais de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do Espírito Santo. Você pode ver, ouvir o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida. Neste episódio de estreia, você pode acompanhar entrevistas que fizemos com especialistas que participaram do 5º Encontro Estadual de Aposentados e Aposentadas do SINDIUPS. Esse encontro aconteceu entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, no SESC, em Guarapari. Estreando, conversamos com o médico Drauzio Varela, cientista e escritor, que falou sobre os caminhos para um envelhecimento saudável. Doutor Drauzio, o senhor veio fazer uma palestra para o SINDIUPS num encontro de aposentados. Qual é a mensagem que o senhor vai falar para esses 1.500 professoras e professores que estão aqui hoje? Olha, a faixa da população brasileira que mais cresce hoje é essa que está acima dos 60 anos. Nós estamos envelhecendo como população. Infelizmente, envelhecendo mal. Os brasileiros chegam, mulheres e homens, chegam aos 60 anos. Quando chegam aos 60 anos, 50% têm pressão alta. O número de diabetes não para de crescer. Nós devemos andar no Brasil aí com perto de 20 milhões de pessoas com diabetes. Pior é que tanto os hipertensos como aqueles com diabetes, eles não sabem dessa condição. Então nós temos um grande número de pessoas andando pelas ruas aí com essas doenças, que são doenças que podem provocar problemas a longo prazo e sem saber, sem ter consciência dessa condição. Na verdade, o que nós temos que pensar, porque a expectativa de vida nos anos 60 era de 60 anos no máximo, né? Hoje nós estamos aí chegando nos 80 anos. Então vamos ter que organizar a vida para durar mais, né? Para não passar a velhice toda doente, né? Todo mundo quer viver bastante, né? Mas não a qualquer preço, né? Você não quer viver acamada, dando trabalho para a família, não é? Você quer viver enquanto puder aproveitar a vida, né? Isso é uma filosofia. Porque o que se dizia para essa geração, quando eles eram crianças? Você usava a palavra sexagenário. Lembra dessa palavra? Lembro. Sexagenário, atropelado na rua, não é? O sexagenário era uma pessoa muito velha. E aí aqueles que chegavam aos 60 anos, que em condições boas, teoricamente não eram velhos, mas se comportavam como tal. As mulheres já evitavam sair de casa, os homens paravam de trabalhar e o mundo mudou completamente. O governo tem uma grande parcela de responsabilidade nesse pensamento que existe hoje, nessa filosofia que não é a correta para se adotar para o idoso? Eu acho que é a sociedade inteira e o governo como parte dela, não é? Porque você vê o que nós temos assim, na esfera federal, mesmo estadual, na maioria dos estados, o que nós temos de programas e políticas públicas dirigidas especificamente para essa população. É muito pouco. Você tem algumas prefeituras que realmente fazem um bom trabalho, né, de absorver, de conseguir fazer com que essas pessoas encontrem mercado de trabalho, né, de cuidados com a saúde e não com a doença, porque quando fica doente você tem que dar um jeito, né? Alguém tem um derrame cerebral, tem um infarto, vai correr para o hospital. Mas essa é a medicina do passado. Nós temos que nos antecipar a esses problemas todos. E para isso, aí há necessidade de uma série de políticas públicas que favoreçam alimentação adequada, atividade física, o controle da doença, nos casos em que a doença é crônica, no caso da pressão arterial, manter a pressão normal, no caso dos que têm diabetes, controlar a glicemia. Isso é absolutamente fundamental hoje, porque senão nós ficamos com uma carga de trabalho no sistema público de saúde que é insuportável. Bom, hoje o senhor vai encontrar 1.500 professoras e professores. Eu sei que faltam políticas públicas, assim. O que essa população pode fazer para que
consiga passar por esse período sem sofrer tanto? Olha, a primeira coisa é estar consciente que uma boa parte desses problemas dependem de nós. Como dependem? Se você pegar para cada 100 pessoas que têm uma doença crônica, e você parar para analisar e dizer do que dependeu essa doença. Do que dependeu? 30%, a grosso modo, dependem de fatores sociais e econômicos. Salário baixo, habitação não adequada, falta de saneamento básico, dieta gordurosa excessivamente, etc. A dieta não, desculpa. Mas o resto depende do quê? Depende, você mora numa casa que não tem saneamento, não tem saneamento. Isso que não vai resolver não é você, é o poder público, né? 30% das doenças vem daí. 50% vem do estilo de vida. Você fuma, você bebe mais do que devia, você não faz exercício de jeito nenhum, come alimentos muito gordurosos, come mais do que precisava, ganha peso. Metade das doenças depende da gente. E você tem outros 20% que aí dependem da genética, dependem de outras condições. Você tem pai hipertenso, mãe hipertensa, você vai ter um risco maior. Ou na tua família está cheio de gente obesa, o seu risco de desenvolver obesidade vai ser maior. Mas isso são 20%. Percebe? Então, se a gente pegar 100 pessoas que têm uma condição crônica de saúde, no dia de hoje, aqui, essas 100 pessoas dependem da genética, de fatores que são impossíveis de eliminar, em 20% dos casos, os outros 80% não são. Então essa é a sua mensagem hoje? Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Na verdade, depende grande parte da gente mesmo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço.